matemática porque estamos na área. A estatística não terminou, professor. Ainda não. Não, ainda não. Até porque nós já fizemos, né? Nós tivemos aulas de definição, tipos de variáveis qualitativas, quantitativas. Nas quantitativas, nós vemos a questão dos números organizados, aí vem média, moda, mediana. Mas será que se eu fizer uma pesquisa e trouxer o resultado daquele jeito, né, com um monte de números ali soltos na página, será que quem vai olhar vai conseguir entender com clareza qual foi o resultado final? Acho que tem outro jeitinho, né? Tem que ter um jeito mais fácil. É verdade, né? Então, na estatística, a gente tem a coleta de dados, que é a pesquisa, né? A gente faz a pesquisa. A gente pode organizar isso numa tabela. Podemos também. Podemos fazer cálculos, né? Com isso, organizar as frequências, absoluta, relativa, mas tudo fica lindo quando o grande final. É quando a gente coloca tudo isso num gráfico. Muitas pessoas têm muito mais facilidade de entender graficamente do que em quantitativo, em números, né? A gente pode aí ver as pesquisas eleitorais, né? Quando a gente está ali nas prévias das eleições, qual candidato está despontando aí nos primeiros lugares, eles mostram em números, depois mostram em gráfico, né? Tivemos a pandemia aí que já passou, né? Mas a gente viu aí muitas vezes mostravam os dados em números e mostravam os dados em gráfico, né? Então é na parte gráfica que a gente consegue realmente visualizar o que está acontecendo. No gráfico fica mais fácil de você ver se está aumentando, se está diminuindo, se está constante. Se eu tenho uma produção e eu estou vendendo, aí eu percebi que está muito constante ali, então tem que mudar alguma coisa. Nossa, começou a decair. O que está acontecendo? Por que minha produção vinha aqui e de repente começou a cair? Será que é o solo? Será que são os grãos? Será que é o fertilizante que eu estou usando que não está legal? Alguma coisa falhou porque caiu a produção. Verdade. Então no gráfico fica mais fácil. Tudo isso consegue se visualizar melhor, né? Então a aula 86.1 é a parte gráfica da estatística. Vem com a gente! Então na estatística, na sua quarta parte, nós vamos trabalhar gráficos de barras ou colunas, gráfico de barras horizontais, gráfico de segmentos ou linhas e o famoso gráfico de setores, conhecido por gráfico de pizza. Isso mesmo, e vamos longe agora, dar aquele passeio pelo estado de Rondônia. É hora do oferecimento do dia. E os alunos são da professora Mirilândia. A prof aqui, ó, bem quietinha aqui, escondidinha. Fizeram uma foto bem legal pra gente aí no cantinho da sala de aula, né? Então, um beijão pra vocês, turma bonita, bem legal. Olha, tem café. Ai, tem café! Descobri tudo, ó. E eu acho que fizeram de propósito. Né? Eu acho que eles estão me provocando. Colocaram a garrafa de café ali de propósito. Eu acho que eles estão me provocando, do tipo assim, vem aqui, Prof. Lúcio, nos visitar que tem café. Gente, é sério, essa garrafa aí de café, é sério, né? Tá foi pra mim, foi de... Tá pertinho de mim. Vai te queimar e não aperta. Eu vou aí visitar. Mas pra ir visitar, eu preciso saber onde é, né? Se eu te contar que nós já fomos visitar. Então eu já tomei esse café. E olha... Porque não tem escola que eu visite que eu não beba o café. E vou falar uma coisa, e verdade seja dita. Fomos muito, muito, muito bem recebidos. Não só nessa escola, mas no município todo. Ah, é? Lembra? Eles se organizaram assim, um dia o almoço era no lugar. Ai, que legal, no outro dia a verdade. janta era no lugar. Almoço ali, janta ali, lanche ali. Corre para a escola, entra no carro, trânsito. Então vamos revelar para o restante do povo de que escola vem esse café, ou não, de que escola vem essa gente. Essa gente bonita é a professora Mirilândia. Vamos lá, a escola é Ruth Rocha, em Buritis. A gente almoçou, eu acho, nessa, né? Sim. Foi almoço? Lembro da fachada. Essa fachada eu lembro. Almoço. Foi almoço? Não, acho que foi janta. Foi janta. Ruth Rocha? Acho que foi. Não sei, foi comida gostosa. Isso aí a gente vai... Capricharam. Então já tomei desse café, mas tô querendo visitar aí, professora Mirilândia, tomar um cafezinho da hora, quentinho, porque a professora Lúcia quer café, toda vez. Quer café? Então fica aqui, galerinha. Beijo no coração de cada um de vocês. Um abraço pra professora Mirilândia, tá?
tamo junto sempre, beleza? Até porque, né, esse é só o primeiro ano, né? Lembre-se vocês que temos o segundo, temos o terceiro, então aguarde e confira, tá bom? Vamos lá então, continuando, é hora de aprendizado. E agora, tudo isso? Como assim tudo isso? Gráfico de setores ou barras, gráfico de colunas, gráfico não sei de que, gráfico não sei de que. É muito gráfico. É muito gráfico. Será que eles conseguem entender de ser nenhuma coisa da outra? Mas eu já penso pelo lado melhor. Eles já sabem o que é gráfico. Tá. Eles já sabem o que são dados, que são frequências absolutas e relativas. Eixo Y, né? Isso. Então o resto agora é só alinhar mesmo. Né? Então, vamos explicar tudo com força máxima agora. Não vai ficar dúvida que aqui o negócio é explosão de conhecimento, explosão de ensino-aprendizagem. Na matemática não fica por menos, beleza? Vamos junto então, olha lá. E antes de falar em gráfico... Tema que cai muito nos vestibulares e no Enem. Olha, eu até mudaria essa informação aí, porque não cai no Enem não, não cai. Gráfico não cai no Enem, Lúcia. Não, despenca? Não, despenca. Muito bem, despenca. Então, você sabe o que são tabelas? Olha lá, você está procurando aí no livro? Estou procurando aqui tabelas, porque não, falou... Não, é fácil. Tabela, o que é tabela? Lembra o que é tabela? Quando a gente organiza os dados em uma tabela, é um quadro, né? Ah, aquele resumo de dados em que eu vou colocar, por exemplo, lá, pesquisamos as idades dos alunos do primeiro ano. Ah, então tem 20 alunos com 13 anos. Ah, então na tabela eu vou colocar ali 20 que tem 13. Aí tem 30 alunos que tem 14 anos. Então tem 14 anos, 30 alunos. Essa é a frequência absoluta e esse aqui é o dado pesquisado. Quando a gente organiza os dados numa tabela, temos linhas e colunas, né? Linhas e colunas. Então é um quadro que resume toda a pesquisa em linhas e colunas. Muito simples, muito fácil, tá bom? Sigamos em frente. Então, quando a gente fala de utilização de tabelas, são frequentes na estatística, né? Por quê? As tabelas servem para organizar e tabular os dados. Já os gráficos transmitem as informações com clareza e transparência, contribuindo para uma leitura objetiva. Então, olha só, tabelas servem para organizar e tabular os dados. Tabular é o quê? Colocar aqueles valores lá em ordem. Já o gráfico vai transmitir com mais clareza a informação. Que aumentou, diminuiu, está constante. O que está acontecendo? No gráfico tem esse detalhe. E fica uma leitura, vamos dizer assim, objetiva, né? Clara e objetiva. É olhar e identificar o que está acontecendo. Beleza. Não precisa nem raciocinar muito, né? É só olhar e visualizar. Eu não preciso nem ter domínio do conteúdo que está sendo transmitido ali. Não é? Vamos supor que estão falando de futebol. Eu não preciso saber de futebol para verificar o rendimento do time. Olha aqui, ele aumentou o rendimento. Não, diminuiu aqui. Por quê? Porque o gráfico vai me traduzir isso de melhor maneira. Verdade. Vamos lá então, e quando a gente fala de gráficos, agora sim, os gráficos constituem uma forma clara e objetiva de apresentar dados estatísticos. A intenção é proporcionar aos leitores, em geral, não é só ao aluno, não é só ao professor, não é só ao técnico naquela área, não. É representar de maneira integral, para todo mundo. Muito bem, né? E de acordo com a característica da informação, a gente precisa escolher o gráfico correto, né? Então, o gráfico vai ser feita a escolha de acordo com o tipo de pesquisa, de acordo com a característica da pesquisa, né? Às vezes, facilita usar um gráfico de barras horizontais, às vezes um de segmentos, às vezes o de pizza, o de setores, que é circular, né? Ah, mas eu não sei nem quais são esses gráficos, como é que vocês querem que a gente escolha? Não, agora... mas vocês vão ver. E a escolha vai ser proporcionada de acordo com a necessidade. O de pizza, geralmente, eu sei que eu vou colocar valores percentuais. Porcentagem, então né? a frequência é relativa, não é? Frequência relativa, então são esses detalhes que vão acontecer. Né? E a gente vai conhecer um a um para não ficar dúvida. Então vamos começar assim, ó. Gráfico de barras ou colunas. Olha lá, como que vem? Vamos ver. Bom, o gráfico de barra ou coluna tem o objetivo de representar os dados através de retângulos, com intuitos de analisar as projeções no período determinado. Como assim, professor? Que projeção? Que período? Uai, nós vamos estar falando lá de alguma informação
E essa informação, ela vai te induzir a pensar assim, nós temos o ano de 2022. No ano de 2022, o número de alunos aprovados, né, numa escola da mediação tecnológica foi. Então, em janeiro, aí temos lá os valores dos alunos que estavam estudando tal módulo de disciplina. Vamos supor lá, não, janeiro é férias, né? Opa, eu já tentando roubar as férias de vocês, ó. Em fevereiro começou lá o módulo Química. Vamos ver então quem conseguiu no módulo Química ter um bom rendimento. Então temos ali um quantitativo de alunos, um percentual. Então esse gráfico de colunas, ele vai te apresentar essa informação de maneira mais precisa, mais clara. Beleza, né? Então vamos aqui um exemplo do uso, né, do gráfico de barras ou colunas. Aqui uma venda de bicicletas, por exemplo, né? Olha os meses que mais vendeu. É só olhar, a gente já visualiza, né? Dezembro. Dezembro, né? Que é o Natal, né? Natal, com certeza presente. vendeu aqui. Agosto também tem uma venda grande que já foi se aproximando antecedendo aí ao Dia das Crianças, eu também acredito, né? Porque propriamente nos meses não vendeu muito, né? Setembro e outubro, né? Uhum. Mas novembro, dezembro, que já partiu férias, né? Aí aqui já vende mais bicicletas. Então, a gente de cara já consegue visualizar e saber mais ou menos até a quantidade, né? Se a gente pensar aqui, ó, entre 40 e 50, 45 em janeiro, né? Fevereiro, quase 60, né? Tipo, nessa dúvida do quase, a gente joga em 60 mesmo, né? Isso, arredonda, né? Isso. Sempre trabalhar com números 5, zeros, terminados em 5 e em zeros. Então esse aqui é um exemplo de barras ou colunas. A gente já consegue enxergar que está em colunas aí, né? Beleza, certinho? Beleza. Mais um exemplo? Vamos ver? Mais um. Olha só aqui, o consumo de energia elétrica. Janeiro foi muito alto. Por quê? Porque janeiro é mês de férias. Todo mundo em casa. Todo mundo em casa, muito quente. Ar-condicionado no tora. Por isso que nessas horas a piscina ajuda, porque olha só, em vez de ficar trancado no quarto com o ar-condicionado ligado, vai para a piscina, que o calor ajuda na piscina também. Uhum. Fevereiro também, olha lá, fevereiro está começando, ainda não começou as aulas, então meio mês de fevereiro é só em casa, de férias também, né? Então o consumo bem alto. Começou a estudar, já diminui um pouco mais o consumo de energia. Você viu? Nós nem temos texto, nós nem temos informação de mais nada, mas já conseguimos ver projeção. Por que um mês gasta mais energia do que no outro? Aqui pulou julho, ó. Julho é mês de férias. Com certeza vai dar uma subida aqui nesse gráfico também. Férias gasta mais energia. Isso mesmo, né? E agora, se for gráficos de barras horizontais. Essas aqui eram barras verticais, isso, né? Colunas. Colunas. Então, barras verticais a gente chama também de mesma coisa. Colunas. Esse aqui é o gráfico de barras horizontais. Mesma então, também são barrinhas, só que agora na horizontal. Qual é o objetivo? Possui basicamente a mesma função do anterior. O mesmo. Só que agora aqui, em vez de ficar na vertical, está na horizontal. Igualzinho. Vamos ver uns exemplos? Vamos. Bora ver? Olha aqui, igualzinho, ó. Aqui nós temos o teste de consumo consciente, não é? Foi feita uma pesquisa e alguns aceitaram responder. Outros não. Outros não, outros rejeitaram mesmo, não quiseram nem saber. Outros receberam as pessoas, mas não quiseram responder. Aí tem aqueles que rejeitaram ou não responderam e tem os que aceitaram. Para você ver, não é? E aí, dependendo da pesquisa, aqui ele apresentou todas as informações, não é, Lau? Em São Paulo, nós tivemos quase que 60% de aceitação. Olha lá, dá o quê? Uns 58% ali, 59% aceitaram responder a pergunta nesse teste. Nós temos ali 42%, mais ou menos, que não aceitaram responder, né? Rejeitaram ou não aceitaram. Nós temos ali um percentual bem pequeno dos que não responderam. Prefiro não opinar sobre isso. E nós temos um percentual pequenininho lá dos que rejeitaram a informação. Já no Rio de Janeiro, a taxa de rejeição, de falar assim, não quero conversar com ninguém aqui, ó, quase de 50%. Olha a diferença do Rio para São Paulo. São Paulo não chegou nem a 5% de rejeição. Florianópolis e Recife nem teve, né? Nem teve rejeição. Olha só que coisa maravilhosa. Vocês estão vendo? Claro que podemos aqui, ó, sem informação nenhuma, sem texto nenhum,
podemos considerar assim, mas também, né, temos que entender que o Rio de Janeiro, né, dependendo da região aqui, é muito complicado você abrir a porta para alguém na sua casa, é muito complicado, tudo muito perigoso, beleza. Em São Paulo também é um pouquinho, olha lá. Mesmo assim, o índice de rejeição foi bem pequeno. Vamos mais um exemplo? Número de alunos matriculados em uma determinada universidade no ano de 2010. Pedagogia, 9.000 alunos matriculados. Administração, 5.000 alunos. Gestão ambiental, 2.500. E negócios imobiliários, 3.000. Vocês perceberam a diferença desses dois gráficos? Os dois gráficos são de barras horizontais, só que em um não traz um valor pontual, não tem uma pontualidade com os números. Esse aqui já é pontual, olha só aqui, ó, 9.000, 5.000, 2.500, 3.000, ele traz uma certeza no quantitativo numérico. Esse outro aqui, ó, nós tivemos que estimar, ó, tá mais ou menos ali pertinho dos 60, então vai dar uns 59, mais ou menos. 59 o quê? Porcentagem, né? Aqui está em porcento, aqui já está em valores absolutos, né? Isso mesmo. E a gente consegue de cara, sem olhar para a tabela, ver os valores estão sendo mostrados no gráfico, né? E a gente vê que a pedagogia, por vários fatores, né? Às vezes por um curso mais em conta, às vezes por ser um curso mais curto, dependendo da faculdade, então é mais procurado, né? Administração, gestão ambiental é o que menos tem acessos aí nesse caso, né? E de cara a gente já consegue ver e entender muita coisa olhando apenas para o gráfico. Vamos lá, calma, respira, respira. Por enquanto a gente viu o quê? Os dois tipos, né? Um de barras verticais e um de barras horizontais. E o que esse lagartixa faz no teu cabelo? Hã? O lagartixa faz no teu cabelo? No meu cabelo? Não é tu, não? É quase eu, ó. Tô marrom loura. E aí? O que vocês acharam? Até agora? Tá calma. Bom, tá fácil. Respira, porque tem mais. Eu acho que se eu construísse um gráfico, eu ia entender melhor, não sei. Construindo? Depois a gente pode, exercer para entender melhor. Vamos lá. Mas tá Por enquanto fácil. A gente está fazendo leitura e interpretação, né? Bem Vamos fácil. mais um tipo? Olha Bora. lá, temos também o gráfico de segmentos ou linhas. Vamos entender como ele funciona. Bom, esse aqui é simples, né? Nós vamos marcar os pontos e ligar os pontos, fazer as linhas. Isso mesmo, o objetivo desse, assim como os demais, né? Simplicidade, clareza e veracidade Então nas informações. Esse aqui vai ter os números que eu posso ligar lá nos eixos e encontrar os números certinho. Isso mesmo, como se fossem uns pontinhos no plano, né? Olha lá, um exemplo. Olha aqui, ó. Julho, agosto, setembro. Observem que, por esse detalhe aqui, ó, essas marcações aqui, que são nossos pontos no plano cartesiano, eu consigo ter uma clareza com os valores. Eu consigo ter uma veracidade. Quanto que aconteceu em julho? Em julho, exatamente 8. Olha só aqui, ó. Em julho, exatamente 8. Tá em cima certinho. Em agosto, exatamente 12. Em setembro, também. Exatamente 12. Já posso analisar também aqui, ó. Não sei o que está acontecendo, mas já percebi o seguinte, que de julho para agosto teve um crescimento. De agosto até setembro manteve-se estável, constante, não aumentou. Nas vendas do Paulo, né? O Paulo deve ser um vendedor, né? E tem as suas comissões aí representadas nesse gráfico. Em outubro, daí... Para novembro caiu a venda. Né? Não, mas em outubro deslanchou aí, ele né? vendeu De setembro muito. para outubro já aumentou para 16. Deve ser uma loja de veículos aí, né? Porque a quantidade é pequena, né? Tipo assim, num mês... Tu vender 16 carros, acho que deve ser uma boa venda, né? Pode ser. Deve ser. E aí se perguntasse no exercício, em que mês Paulo realizou a sua melhor venda? Mês de outubro. Só olhar, né? Só de olhar, você não precisa pesquisar muita coisa, não. Em que mês Paulo vendeu menos na sua empresa? Agosto. Julho, 8, eu tô cego. Julho. Então só de observação a gente consegue ir longe, né? Vamos mais um exemplo? Aí o número de locações no primeiro semestre do ano de 2008. Aí, no caso, seria o número de filmes, né? Em locadoras de filmes, que já está praticamente em desuso, mas a representação aí mostra um gráfico de segmentos ou linhas, né? Em desuso, se nós falarmos em locadora física, né? Porque o que tem, eu estava olhando esses dias, o que tem de gente alugando filme.
pelas plataformas digitais, não está no gibi. Até porque os canais fechados, quase todos, estão meio que colocando só filmes repetidos. Então, filmes mais inéditos e mais novos, você só assiste em plataformas digitais, pagando. Alugando. É a mesma coisa. É o mesmo aluguel. Só que de uma Só que outra o nosso maneira. era melhor, né? Nossa, a gente ia lá, olhava na prateleira, escolhia esse aqui que eu quero. Era legal. E você falou não tá no gibi, mas o gibi também Está saindo de desuso, tá né? saindo de uso, mas a gente tem muita coisa também virtual aí, né? Beleza? Então, e a gente de cara já consegue visualizar que janeiro foi o maior número de acessos aí, né? E junho o menor, de né? locações, né? Junho é vésperas de provas, fechamento de... Março é menor ainda. Março, né? É verdade. Mas em junho, ali chegando perto de férias, é menino fechando o bimestre, tem que estudar, poder passar para ficar de férias no meio do ano. Março menor ainda, que é o mês que mais tem que se estudar. Prova também, né? Fevereiro, março, tá beirando abril ali. Primeiro bimestre, né? Final do primeiro bimestre. Olha aí, os professores fazendo projeções já. Beleza, beleza? Então, 3 tipos, né? Gráfico de barras. Na verdade, o gráfico de barras, ele é o mesmo, só que na vertical, na horizontal. Esse aqui é o gráfico de linhas, né? Então, o que a gente faz? A gente pega e segue a linha. Esse aqui é muito usado na parte das eleições. Nas pesquisas eleitorais, usa muito esse gráfico de linhas, que mostra bem direitinho quando um candidato nas pesquisas ultrapassa o outro, né? Um tem uma queda, o outro tem uma ascensão. E aí, isso aqui representa bem. Então, o gráfico de linhas é muito utilizado nas pesquisas eleitorais. E esse gráfico de linhas aqui, se fosse um trabalho mais aprofundado, né? Um negócio mais aprofundado mesmo na real, entre janeiro e fevereiro, nós teríamos ali 31 dias, certinho, para você poder ligar dia a dia e ver quanto que foi o crescimento ou decrescimento nesse intervalo de tempo, de um dia para o outro. Então, quer dizer, ele vai te informando, por isso que ele dá informações com muita clareza. Essa linha contínua aqui, ó, indica que nesse abril até maio nós temos 30 dias, então tem que acompanhar dia após dia para tomar todas as decisões. Isso mesmo. Fechou? Beleza? Bacana? Beleza. Então vamos agora ao último da nossa aula de hoje, o gráfico de setores, ou também chamado gráfico de pizza. Com tererê fica muito bom. Esse gráfico aqui é muito famoso, nos traz uma representatividade bem legal e também uma visualização muito clara e muito bacana. Vamos aprender. Olha lá, no gráfico de pizzas ou de setores, o objetivo é o que mesmo? Expressar informações em uma circunferência fracionada. É muito usado na demonstração de dados percentuais. Né? Não é uma regra, mas ele é mais usado com a representatividade em porcentagem, tá? Não é uma regra porque a gente pode ter com valores também absolutos, mas na maioria das vezes o que é mostrado é a frequência relativa e não absoluta, tá certo? Beleza. Beleza? Então, um desempenho de matemática de uma determinada turma, ou de uma determinada escola, ou de um determinado ano. O desempenho do primeiro ano da mediação tecnológica. Foi feita uma pesquisa, né? Uma determinada coordenadoria, vamos lá. Então, a gente vê aqui que 35 pessoas tiveram um bom desempenho. 25 tiveram ótimo desempenho, né? Tivemos aqueles regulares com 25% e 15% aí sim teve um desempenho ruim, né? Então, assim, a gente vê com muita clareza no gráfico de setores, a gente consegue enxergar o que está acontecendo numa boa, sem muito esforço, e ainda quando é representado assim com a parte percentual. Na maioria dos gráficos de setores vem a legenda, né? O que é a legenda, né? O coloridinho aqui mostrando quem é quem, o que é cada coisa, e o percentual já vem dentro do gráfico. Até porque para escrever dentro das conversas dá muito trabalho, né? Então você coloca do lado lá as informações e a partir daqui podemos tomar decisões. Olha, nós temos ali em média mais ou menos 40% de alunos aqui, ó, 25 com 15, que estão entre regular e ruim. O que fazer para melhorar? Chama esses alunos, vamos conversar com eles. O que está acontecendo? Não estudou, está com dificuldade, não está entendendo. Vamos fazer um reforço para eles, vamos fazer uma atividade diferenciada para eles. Esse é o detalhe e essa é a grande função da estatística. Te fazer a pesquisa, apresentar o resultado para a partir daí você tomar a decisão. Vamos melhorar, vamos mudar a estratégia e vamos trabalhar de maneira melhor. Isso mesmo. Vamos lá então, mais um exemplo, Pelinha. Preferência dos clientes de uma locadora quanto ao gênero de filmes. Então continuamos falando de filmes aí. Por exemplo. Bom, ficção.
ficção nós temos uma frequência absoluta de 88 pessoas que gostam. Olha aqui que legal, de 400. né? Mostrou a FA, frequência absoluta, mostrando a FR, frequência relativa. E quem vai para o gráfico de setores? A frequência relativa. A relativa, a porcentagem, 22%, ó, Isso ficção. mesmo. Olha aqui, ó, ficção. E como a gente falou, né? Temos os valores absolutos, né? Não deixou de ter os valores absolutos, mas quem foi fornecido no gráfico foi a frequência relativa. E como foi falado também, já temos a legenda, né? Que mostra as cores e isso representado no gráfico, tá? Beleza, beleza? Beleza. Muito bom. Muito legal, né? E quando a gente faz essa representação com o gráfico de setores, aqui ele ficou meio separadinho, nesse aqui ele já está todo juntinho, né? Não tem problema, né? Mas a gente já consegue fazer essa relação de porcentagem. Aqui mostrou as fatias de pizza, né? É mesmo. Eu quero aquela ali do 25. Até parece que como muito, né? Pra sobrar, só se for. Voltando à enquete da dengue. E aí, vamos lá, vamos dizer que a gente tivesse feito uma enquete de quantas pessoas... Vamos no corredor da escola perguntar quem teve dengue, quem não teve dengue. Então, nós tivemos como resposta que dos homens que nós conversamos aqui no corredor da escola, da mediação tecnológica, 10 tiveram dengue. 15 falaram assim, não, se eu tive, eu não sei não se era dengue, eu sei que eu tomei uma dipirona e melhorei. Então... 10 homens disseram que sim, tiveram dengue, foram ao médico, fizeram o exame e tiveram dengue. E 18 mulheres, não tive dengue, até onde eu sei, não tive dengue, né? Claro, temos que, no total, temos que disseram sim, 22 pessoas, que disseram não, 33, totalizando 55. Na linha tem que dar 55, na coluna também, né? 25 homens foram entrevistados, 30 mulheres, então também totalizando 55. Então, se a gente for fazer uma análise gráfica disso, numa linha, num eixo a gente pode colocar homens e mulheres, no outro sim e não. Vamos ver? Vamos lá falar da dengue? Então, na tabela a organização ficaria dessa forma, né? Uma tabelinha com linhas e colunas, como a gente falou, né? É a coleta de dados sendo representada em tabela, tá certo? E no gráfico, olha lá que bacana, temos a coluna do sim, a coluna do não, a legenda dizendo que homens está em azulzinho, mulheres em vermelhinho, e aí, claro, a gente distribuiu as quantidades aí em números pares, né, de 2 em 2, porque se ficar no meinho quer dizer que é um número ímpar que está entre 14 e 16, por exemplo, ali que é a quantidade de homens que não tiveram dengue, 15, né? Homens, aqui. Isso. Então aqui ficou. Você percebe que na tabela a representação aqui ficaria só com números, né? Volta na tabela rapidinho, só números. Então você olha, você fica assim, meu Deus, mas que tanto número é esse? Sim, não, talvez. Fica meio perdido, né? Parece que não está se achando. Quando vai para o gráfico de colunas, olha lá, no gráfico de colunas você já consegue perceber pela legenda o quantitativo, pela cor você já consegue diferenciar mais ou menos quem é quem. E os valores numéricos. Então, mulheres tiveram mais dengue. Então, será que eu posso fazer um estudo e perceber por que mulheres tiveram mais casos de dengue? Será que é porque a mulher, quando sente alguma coisa, já procura logo o médico saber se é alguma coisa mais grave? E o homem não está muito preocupado. Toma uma dipirona que eu melhoro, toma um chá e estou bem já. Pode ser uma série de fatores, né? Pois a gente pode ver que tem situações e situações, né? Mas claro que a gente tem o resultado de uma pesquisa, à toa não é, né? Então foram entrevistadas 55 pessoas. E aí, dessas pessoas, alguns afirmaram que sim. Eu mesmo já tive malária, já teve dengue? Dengue, malária... De tudo um pouco. Eu já tive malária. A dengue que eu saiba, não, né? Das vezes se eu sentia alguma coisa, no caso, não fiquei sabendo se era dengue. Mas assim, claro que aí depende de se fazer um teste para verificar e tudo mais, né? Mas vocês viram que com o gráfico a gente consegue visualizar muito mais fácil? Olha aí, quem teve... E quem não teve, se foi homem ou se foi mulher. Aqui juntou o gráfico com os valores absolutos e uma legenda ali para identificar. E aí no gráfico você olha, você já acaba, não precisa mais fazer muita coisa, né? Por exemplo, se eu sou da área da saúde e vou tomar uma decisão, a partir daqui eu vou falar, olha, então vamos conscientizar a população de que sentiu alguma coisa, faz o exame, faz o teste, porque pode ser que agrave e dê um problema maior.
Se eu sou da área da matemática, a gente fez uma pesquisa e viu que muitos alunos estão ficando com nota muito baixa. O que está acontecendo? Será que é da minha área? Será que sou eu que não estou sabendo cobrar no exercício? Será que eu estou cobrando coisa que eu não passei? O que está acontecendo? Ele toma uma decisão e a partir daí fica tudo mais tranquilo. Né? Mais um exemplinho, vamos lá? Mais Antes um, de mais finalizar. Olha lá na telinha, então, mais um exemplo. Mas já finalizar... Tá quase, vamos lá. O gráfico abaixo mostra o número de desempregados no mundo em milhões de pessoas de 2000 a 2005. Olha lá, então a gente consegue de cara ver que está crescendo, né? Aumentando o número de desempregados no mundo, né? Isso é triste, mas vamos lá ver alguma perguntinha. Com base nesse gráfico, observa-se que a quantidade de pessoas sem trabalho no mundo, aí vem as perguntas, olha só, a tomada de decisão, você olhou para o gráfico, qual é o que você conclui? Letra A, que permaneceu a mesma entre 2000 e 2001? Não, né? É conclusivo isso? Né? Não, aumentou. Teve uma suba, então não, né? Não permaneceu a mesma. Permanece a mesma desde o ano de 2002? Não, mesmo, não. Ixi, teve em ascensão aqui, né? Então não, nada de permanecer a mesma. Aumentou de 8,5 milhões entre 2001 e 2002. Aqui fala em valores, então vamos analisar a letra E já? Diminuiu entre 2000 e 2020? Diminuiu? 2000 e 2002? Não, aumentou. Aumentou, né? Então também não, né? Então vamos analisar as teóricas, que aí depois fica melhor a gente analisar essas que têm valores, né? Vamos ver agora, por exemplo. Bom, aumentou de 8,5 milhões entre 2001 e 2002, tem que diminuir, né? Isso, de 2002 temos 185,4. Em 2001, né? 2002 para 2001, 176,9. Isso mesmo. 14 tira 9, 5, né? Aqui emprestou 1, ficou 4, né? Empresta 1, fica 7. 14 tira 6? Fica 8. 8, né? E 17 tira 17, zerou. 8,5 milhões realmente foi o aumento, né? E na outra fala 19 milhões, olha lá, de 189 para 191, não, 2001 para 2003, né? Ah, é, de 2001 para 2003, vamos ver, 2001, 176... Não dá. Não aumentou tudo isso, não. Não dá 19, não dá nem 10 milhões. É, porque 10 já passa. Não chega nem em 10, isso mesmo. Então, pronto, né? Então, só de análise gráfica a gente vai longe, né? A gente só fazendo a análise do gráfico, a gente já consegue descartar as alternativas, né? Conversando aqui um pouquinho, a gente já consegue descartar algumas alternativas e a gente também consegue já tomar decisões, né, galerinha? Olha aqui pra gente, vamos então finalizando a nossa aulinha aí agora com uma questão prática de gráfico. Mas no Enem, ele não tá pedindo para construir gráfico, não. A gente até gosta de construir junto com vocês, mas o Enem não pede isso, não. Ele pede só para você desenrola, bate e resolve tudinho. É só uma análise mesmo, uma leitura e interpretação gráfica é o que vai cair, despontar aí no Enem. E esse exemplo veio a calhar com o que nós falamos, tomar decisão. Eu não preciso ser especialista em mercado de trabalho para olhar para o gráfico aqui e falar assim, não diminuiu. Não, aqui não está constante, está aumentando. Aumentou que tanto? É só diminuir um lado para o outro. Isso é tomar decisão, é você olhar para o gráfico e conseguir responder os itens todos sem problema nenhum. Não usamos fórmulas, não usamos equações, nada. O máximo que fez aqui foi essa subtração. Pequenininha. Isso mesmo, continha basiquinha. E se quisesse não fazer a conta? Porque nós escolhemos fazer a letra C, né? Olhássemos para D, 19 milhões. Já vê não aumentou nem 10, então... Pronto, já vamos na vai letra na certa. C. Verdade. Ei, mas estamos finalizando a aula, esquecemos do Brincando com os Números. Mas já finalizou mesmo a aula? Já Sério? passou voando mais a aula, terminando por aqui. Mas vamos lá na telinha que ainda temos o Brincando com os Números. Vai lá ver. No Brincando com os Números, a pergunta é, tá lançado o desafio. Alguns meses tem 30 dias, outros têm 31. E a pergunta é, quantos meses tem 28 dias? Alguns meses tem 30 dias, outros têm 31. Quantos meses tem? 28 dias. E aí, já tem menino gritando lá, ó. Eu sei. Calma, vai com tranquilidade para dar tudo certo no final, beleza? Ficamos por aqui, mas já estamos de volta. Até já!